Olá pessoal, bem-vindos ao capítulo 3 do livro A Isca de Satanás. Se o diabo pudesse destruir-nos quando quisesse, ele já nos teria aniquilado há muito tempo. Capítulo 3. Como isso pode acontecer comigo? Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Gênesis capítulo 50, versos 19 e 20. No primeiro capítulo, agrupamos todas as pessoas ofendidas em duas categorias principais. A. Aquelas que genuinamente foram maltratadas e B. Aquelas que pensam que foram maltratadas, mas na realidade não foram. Neste capítulo, gostaria de me dirigir à primeira categoria. Comecemos com a seguinte pergunta: se você foi maltratado, você tem o direito de se sentir ofendido? Em resposta, vamos considerar a vida do filho preferido de Jacó, José. O sonho se torna um pesadelo. José era o 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos por causa do favoritismo de seu pai, que o separou, dando-lhe uma túnica talar colorida. Deus deu a José 2 sonhos. No primeiro, ele viu feixes no campo. O feixe de José ficava de pé, enquanto os dos irmãos se inclinavam perante o dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e os irmãos, inclinando-se perante ele. Quando José lhes contou os sonhos, os irmãos obviamente não ficaram muito entusiasmados. Eles o odiaram mais ainda. Pouco depois, seus 10 irmãos foram levar o rebanho de seu pai para o pasto. Jacó enviou José para ver o trabalho deles. Quando viram José se aproximando, conspiraram contra ele, dizendo: Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Veremos o que será feito de seu sonho. Ele disse que será o líder. Deixemo-lo tentar nos liderar quando estiver morto. Então jogaram-no numa cisterna para que morresse. Tiraram-lhe a túnica, rasgaram-na e mancharam-na com sangue de animal para convencer o pai de que José tinha sido devorado por um animal selvagem. Após jogarem José na cisterna, viram uma caravana de ismaelitas a caminho para o Egito. Então Judá disse: Esperem um momento. Se deixarmos que apodreça na cisterna, não teremos proveito algum. Vamos ganhar algum dinheiro vendendo como escravo. Será como se estivesse morto. Não nos importunará mais e ainda dividiremos o lucro. Dessa forma, venderam-no por 25 siclos de prata. José os ofendera, por isso o traíram, privando-o de sua herança e de sua família. Prestem atenção, foram os irmãos que fizeram isso. O mesmo pai, a mesma carne e o mesmo sangue. É difícil compreender a severidade com que esses homens praticaram esse ato. Matá-lo já teria sido horrível o suficiente. Naquele tempo era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem carregavam seu nome e herdavam tudo o que possuía. Quando alguém era vendido como escravo a outro país, permanecia escravo até a morte. A mulher com quem se casasse seria escrava e todos os seus filhos também. Deveria ser terrível nascer como escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de uma grande fortuna, com um grande futuro e ter tudo roubado. Teria sido mais fácil se José nunca soubesse como seria sua vida. Era como se fosse um morto-vivo. Tenho certeza de que preferiria ter sido morto por seus irmãos. O que seus irmãos fizeram era mau e cruel. Compreendo perfeitamente o que acontecera. Você que leu essa paráfrase da história de José provavelmente já compreendeu o resultado. É uma história que nos serve de inspiração quando conhecemos o final. Mas não foi assim que José a viveu. Parecia que ele nunca mais veria seu pai e a realização do sonho dado por Deus. Ele era escravo num país estrangeiro, não poderia sair do Egito. Era propriedade de um outro homem. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele serviu aquele homem por 10 anos. Nunca mais teve notícias de sua família
e também sabia que seu pai o considerava morto. Não tinha mais esperança de que seu pai o resgatasse. O tempo passava e José encontrou o favor de seu dono e era muito bem tratado. Potifar lhe confiou toda a sua casa e tudo o que possuía. Todas as condições eram favoráveis a José, mas algo muito errado estava sendo gerado no coração da esposa de Potifar. Ela lançava olhares a José e queria cometer adultério com ele. Diariamente tentava seduzi-lo e ele se recusava. Um dia, estando os dois a sós na casa, ela o encurralhou e insistiu em deitar-se com ele. José recusou e correu, deixando sua túnica talar para trás nas mãos da mulher. Quando isso aconteceu, ela gritou: "Estupro!" Potifar, então, jogou José na prisão de Faraó. A prisão do Faraó não era exatamente como as nossas prisões atuais da América. Já ministrei em várias delas e, por mais desagradáveis que sejam, seriam consideradas clubes de campo em comparação aos calabouços do Faraó. Sem sol ou área de ginástica, era um lugar subterrâneo, desprovido de qualquer luz ou calor. As condições variavam de cruéis a desumanas. Os prisioneiros eram deixados lá até apodrecerem, enquanto aí ainda sobreviviam com escassez de pão e água. 1 Reis, capítulo 22, versículo 27. Recebiam comida suficiente para sobreviver, a fim de que sofressem mais. Segundo o Salmo 105:18, os pés de José doíam por causa dos grilhões que o prendiam. Ele foi largado no calabouço para morrer. Se ele fosse egípcio, talvez tivesse alguma chance de ser libertado, mas, como escravo estrangeiro, acusado de estupro, tinha pouca ou nenhuma esperança. As coisas não poderiam estar piores. José foi rebaixado ao máximo possível, sem que estivesse morto. Você consegue imaginar seus pensamentos na escuridão úmida do calabouço? Eu sirvo ao meu Senhor com honestidade e integridade por 10 anos. Sou mais fiel que sua esposa. Fui leal a Deus e a meu Senhor diariamente fugindo da imoralidade sexual. Qual foi minha recompensa? O calabouço. Quanto mais tento fazer o que é correto, a situação piora. Como Deus pode permitir isso? Será que meus irmãos poderiam roubar também minha promessa de Deus? Porque este Deus poderoso, Deus da aliança, não intervém a meu favor. É assim que um Deus amoroso e fiel cuida de seus servos? Por que eu? O que fiz para merecer isso? Apenas criei que eu via a voz de Deus. Tenho certeza de que ele lutou contra esses pensamentos ou pensamentos parecidos. José tinha uma liberdade muito limitada, mas ainda assim tinha o direito de escolher a reação a tudo o que estava acontecendo com ele. Será que sentia-se ofendido e amargurado com seus irmãos e até com Deus? Desistiu de ter esperança no cumprimento da promessa, privando-se da última coisa que ainda lhe dava motivação para viver? Deus está no controle? Imagino que nunca passou pela mente de José até que tudo terminou, o que esse era o processo de Deus para prepará-lo para ser líder. Como usaria sua autoridade futura sobre seus irmãos que o traíram? Ele estava aprendendo com tudo o que sofrera a ser obediente. Seus irmãos eram instrumentos habilidosamente manipulados por Deus. José se agarrou à promessa buscando o propósito de Deus. Talvez quando José teve esses sonhos, os tinham visto como uma confirmação do favor em sua vida. Ele ainda não havia aprendido o que a autoridade é dada para servir e não para separar. Geralmente, nos processos de treinamento, enfocamos a impossibilidade de nossas circunstâncias em vez da grandeza de Deus. Como resultado, sentimos-nos desencorajados e necessitamos de alguém que sirva de culpado. Então, buscamos aquele que nos causou todo o nosso desespero. Quando enfrentamos o fato de que Deus poderia ter evitado toda a nossa confusão e não fez, frequentemente o culpamos. Isso foi atormentando a mente de José. Vivi de acordo com o que sei de Deus.
Não transgredi seus estatutos ou sua natureza. Apenas repeti o sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traíram e fui vendido como escravo. Meu pai acha que estou morto e nunca virá ao Egito para me encontrar. Para José, tudo se resumia em seus irmãos. Eles eram a força que o jogaram no calabouço. Provavelmente José pensava como as coisas seriam diferentes quando estivesse no poder, quando Deus lhe desse a posição de autoridade que viu em seu sonho. Como tudo teria sido diferente se seus irmãos não tivessem abortado seu futuro. Quantas vezes vemos nossos irmãos e irmãs caindo na mesma armadilha de culpar os outros? Por exemplo, se não fosse minha esposa, poderia estar no ministério. Ela tem impedido e destruído muito aquilo com quem sonhei. Se não fossem meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles não são culpados pela situação na qual me encontro hoje. Como é que os outros têm pais normais e eu não? Se meus pais não tivessem divorciado, eu teria sido mais bem-sucedido no meu próprio casamento. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Lemos aí a metade do capítulo número 3. Portanto, eu vejo vocês no final do capítulo 3, no próximo vídeo. Muito obrigada a você que esteve comigo até agora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Até mais!